Estimado Padre Daniel, nosso pároco, nossos seminaristas aqui presentes, querido povo de Deus, nossas irmãs religiosas, queridos festeiros, noveneiros, celebraremos uma festa diferente, talvez não do jeito que sonhávamos e pensávamos, mas do jeito que Deus queria. Este ano os nossos planos, os nossos sonhos, talvez muitos deles não foram como nós queríamos, mas foi como Deus quis, de uma forma diferente. Por isso que hoje, celebrando, e cabe a mim lhes dizer umas palavras no início desta semana de avivamento, celebrando o 14º domingo do tempo comum, a liturgia deste domingo ensina-nos onde encontrar Deus, onde eu posso contemplar Deus, onde posso eu ver Deus. E uma coisa a liturgia garante-nos, que Deus, Ele não se revela na arrogância, não se revela no orgulho, não se revela na prepotência, mas Deus revela-se na simplicidade, na humildade e na pequenez. Na primeira leitura de hoje, o livro de Zacarias é um livro profético. Estes oráculos do livro de Zacarias foram escritos no final do século IV, início do século III, antes de Jesus Cristo. Obviamente que aquele período, naqueles séculos, era o período pós-exílico. E o livro, segundo Zacarias, ele está marcado fortemente por um acento messiânico. Refere-se no seu livro com frequência à figura do Messias, que é apresentado como rei, como pastor e como servo do Senhor. E neste oráculo de hoje, que nós estamos ouvindo aqui, conta-nos o regresso de um rei vitorioso a Jerusalém. E ele convida Zacarias, a cidade de Jerusalém, a alegrar-se, a regozijar-se, pois o seu rei justo e salvador chegou. E a entrada triunfal deste rei, que é justo e vitorioso, será uma entrada humilde e pacífica. Ele não cavalgará em cavalos de guerra, mas ele virá num jumentinho, filho de uma jumentinha. E a atitude deste rei contrasta claramente com as exibições de força, de poder e de agressividade dos grandes do mundo. Este rei humilde, pacífico, ele terá força para destruir a guerra, para proclamar uma paz universal. E este rei, ele irá de um mar a outro, ou seja, até os confins da terra, ele alcançará. Portanto, esta primeira leitura revela-nos a preocupação de Deus com a salvação da pessoa humana. Porque Zacarias, quando escreve este oráculo, ele percebe um povo subjugado, um povo manipulado, impedido de escolher livremente o seu destino e de construir o seu futuro. É nesse contexto que o profeta anuncia a chegada desse rei justo, deste rei salvador, que vem ao encontro do povo para libertar e para lhe oferecer a paz. Ora, Deus não perdeu suas qualidades e não mudou a sua essência. Deus é Deus. Consequentemente, o Deus que assim atuou ontem é o Deus que assim atua hoje e é o Deus que assim atuará no futuro e na nossa história. Portanto, Deus não muda de acordo com o sabor dos ventos. Deus não muda de acordo com o sabor das batidinhas nas costas, porque Deus é Deus e Deus não perde nunca suas qualidades. Por isso, queridos irmãos, frequentemente em nossa vida nós fazemos a experiência dos desencantos, a experiência da frustração,
a experiência da privação da nossa liberdade. Sentimos-nos tantas vezes perdidos, sem esperança, incapazes de tomar nas mãos o nosso futuro. Às vezes impedimos-nos de ter um rumo na nossa vida que possa nos dar uma objetividade de onde queremos chegar. E hoje, vivendo uma certa visão americanizada da vida e do mundo, a gente percebe que o mundo de hoje defende as armas, defende os exércitos formidáveis, que os nossos países gastam uma considerável fatia dos orçamentos das nações em instrumentos de morte cada vez mais sofisticados, e esquece aquilo que Zacarias está dizendo hoje, que é uma lição para nós. Zacarias diz-nos que a lógica de Deus é outra. Deus chega desarmado, pacífico, humilde, sem arrogância, porque Deus vem para salvar, Deus vem para libertar. Por isso, queridos irmãos e irmãs, se formos olhar a história do mundo, por exemplo, nossos governantes hoje não podem oferecer à igreja R$1, não podem dar nada, não podem ajudar as igrejas nada. Só que eles podem investir em tanques de guerra, em exércitos, em armas poderosas, para salvar a paz da humanidade, para salvar as fronteiras do país. Se todos os nossos governos investissem em religião e em educação, não precisaríamos centenas de milhões, de trilhões, de quatrilhões de euros, de dólares, de reais em armamento. O mundo inverte os valores, muda os valores. Aquilo que era para ser apoiado, aquilo que era para ser exaltado, é negado, e aquilo que era para ser negado é exaltado. Por isso a beleza da primeira leitura de hoje: Deus vence no mundo sempre, e Deus venceu também o Império Romano, o maior do mundo, não por força de armas, mas por força da fé, de joelhos no chão, de oração. Belíssima leitura. A história da salvação mostrou sempre que através da humildade, que através da nossa pequenez, às vezes da nossa insignificância, que Deus atua e age no mundo e muda as coisas. No evangelho que acabamos de ouvir, 3 sentenças precisamos nos ater. A primeira sentença é uma oração de louvor que Jesus dirige ao Pai, porque Ele escolheu revelar essas coisas, ao esconder essas coisas dos sábios e inteligentes, e revelou aos pequeninos. Os sábios, os inteligentes, certamente eram os fariseus e os doutores da lei. Os fariseus e os doutores da lei absolutizavam a lei, que se consideravam justos, dignos, porque eles cumpriam escrupulosamente a lei. Mas eles também não estavam dispostos a pôr em causa um sistema religioso em que eles estavam instalados. Eles automaticamente já se achavam salvos. Ora, os pequeninos são os discípulos, os primeiros a responder positivamente à atitude de Jesus Cristo. Ou seja, pensem como padre. Imaginem, Jesus encontrou os perdidos da Galileia, pobres, rejeitados, largados, condenados pela religião oficial. Jesus chegou para eles e disse: venham vocês comigo que estão cansados, fatigados, abatidos, eu vou dar descanso para vocês. Ó meu povo, o que custa um abraço no diabo para quem já está no inferno? O que custa um abraço no diabo para quem já está no inferno? Condenados a não serem salvos, rejeitados pela sociedade. Aparece um Cristo que olha por eles
Vamos abraçar este homem, vamos agarrar essa oportunidade, porque gente para nos colocar para baixo tem demais. Gente para fazer a gente se sentir deprimido tem demais. Gente que nos pise e nos coloca para baixo tem demais. Agora, pessoas que nos incentivem, pessoas que nos levem para o alto, pessoas que nos fazem pensar longe na vida, são poucos ao nosso lado. O que é que eles disseram? Vamos atrás desse homem, porque ele nos deu uma esperança de sermos alguém nesta terra. Aí entra a segunda sentença. A segunda sentença relaciona-se com a anterior e explica o que é que foi escondido aos sábios inteligentes e revelado aos pequeninos. O que foi? O conhecimento, que quer dizer uma experiência profunda e íntima de Deus. Os sábios e os inteligentes daquela época, eles estavam convencidos de que o conhecimento da lei lhes dava o conhecimento de Deus. A lei era uma espécie naquele tempo de linha direta com Deus e para Deus, através da qual eles ficavam a conhecer a Deus, a sua vontade, os seus projetos para o mundo e para os homens. Por isso, os fariseus, os doutores da lei, eles apresentavam-se como detentores da verdade, representantes na terra legitimamente de Deus. Somente eles eram incapazes de interpretar a vontade de Deus e dos planos divinos na terra. Ora, e Jesus vai deixar bem claro que quem quer fazer uma experiência profunda e íntima de Deus, tem que aceitar Jesus Cristo e segui-lo. Quem rejeitar Jesus não poderá conhecer Deus. Quando muito, encontrará imagens distorcidas de Deus e aplicá-las-á depois para julgar o mundo e para julgar as pessoas. Nós temos aí um mundo cheio de pessoas hoje que acham que são mais santas que João Paulo II. Pessoas que às vezes entenderam de um versículo da Bíblia, acham que são mais santas do que o Papa Francisco. Há muitas imagens distorcidas de Deus que não são Deus. Há muitas pessoas que acham que estão salvas e não estão salvas. Há muitas pessoas que acham que já estão no céu e não estão no céu. Porque nós temos que entender uma coisa: aceitar Jesus, seguir Jesus, é aprender a viver em comunhão com Ele. Aí entra a terceira sentença, que é um convite de irmos ao encontro de Jesus, aceitar a sua proposta. Vinde a mim, todos vós que estão cansados, fatigados, tomai sobre vós o meu jugo. A imagem do jugo era aplicada à lei de Deus, a suprema norma de vida. Para os fariseus, a lei não era um jugo pesado, mas um jugo glorioso, que deveria ser carregado com alegria. Na realidade, meu povo de Cidade Alta, tratava-se de um jugo pesadíssimo. A impossibilidade de cumprir no dia a dia os 613 mandamentos da lei escrita e da lei oral criava consciências pesadas e atormentadas. Os crentes, incapazes de estar em regra com a lei, sentiam-se condenados, malditos, afastados de Deus, indignos da salvação. A lei aprisionava as pessoas ao invés de salvar, afastava as pessoas de Deus em lugar de conduzir para a comunhão com Deus. E aqui Jesus veio para libertar os homens da escravidão da lei. Por isso, meus queridos irmãos, gostaria de terminar a minha homilia de hoje lhes dizendo com muito carinho: na verdade, os critérios de Deus são bem estranhos, vistos cá de baixo com as lentes do mundo. Nós humanos admiramos, incensamos os sábios, os inteligentes, os intelectuais, os poderosos, os bonitos, e queremos que sejam eles a dirigirem o mundo, a fazerem as leis que nos governam,
a ditar a moda ou as ideias, a definir o que é correto ou o que não é correto. Como é difícil hoje as imagens distorcidas das pessoas. Elas acham que porque um artista falou aquilo, nossa, ele é exemplo para todo mundo. Ou um ator global falou aquilo, ele é exemplo para todo mundo. E aí está dando nessa pandemia de confusão de ideologias e de conceitualidades, onde o certo parece que é errado e o errado parece que virou certo. E eles ainda tentam incutir em nós: não, está tudo assim mesmo, é tranquilo, é tudo assim, é tudo desse jeito hoje. Não, isso aí é normal viver assim. Queridos irmãos, hoje muito claramente a palavra de Deus quer nos alertar sobre isso, quer nos mostrar isso. A palavra de Deus hoje ensina que a sabedoria e a inteligência não garantem a posse da verdade. O que garante a posse da verdade é ter um coração aberto às propostas de Deus. Quem foi que disse que para você estar nos padrões do mundo corretamente, você tem que ter o corpo da Gisele Bündchen? Quem é que disse que você, para estar de acordo com o mundo de hoje, você tem que ter o corpo do Brad Pitt? Quem foi que disse que os bombados, os musculosos que estão nas capas, são eles o modelo para a nossa vida? Então você que saiu um pouquinho do padrão, então você se sente o ó do borogodó, porque eu não me assemelho, eu tenho que ser igual a eles. O que eles dizem é o certo, o que eles dizem é o correto. Por isso, meus irmãos, a gente não vai ser mais e não vai ser menos pessoa porque usa a Dudalina, a Cavalera, a Calvin Klein, porque usamos a Ogoshi. Nós não vamos ser mais ou menos pessoa por causa dessas marcas. Embora às vezes a gente ache que porque não pode usar se sente inferior ou menos do que eles. Há uma marca que a gente será menos que os outros se não existir em nós, que é a marca do eterno, que no dia do batismo foi selado e recebemos. Porque as outras marcas envelhecem, as outras marcas passam, padrão de beleza passa, porque todo mundo envelhece. Padrão de gostosura passa, porque todo mundo fica velho e vai rangendo tudo. Agora o que não passa é a marca do eterno que foi imprimido em nós. Por isso, eu e você não seremos mais cristãos porque usamos esta ou aquela marca, mas nós seremos mais de Deus e mais do céu se nunca deixarmos apagar e ofuscar em nós a marca de Jesus Cristo. Termino despedindo com muito carinho. Só conhece Deus quem é simples, quem é humilde, quem está disposto a se entregar a Deus. Muita gente que às vezes foi batizado, fez primeira comunhão, fez crisma, até vai na igreja, pode ter feito a catequese, pode até participar do CPC, do CPP, mas às vezes pode não conhecer Deus, porque reza uma coisa aqui e faz outra coisa lá fora. Creio, Senhor, mas aumentai-me